Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Fiorese, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje trata-se de mais um diário de leitura do livro Os Miseráveis para o projeto de leitura coletiva que eu estou organizando aqui no canal. Se por acaso você chegou agora e ainda não sabe do que se trata esse projeto, eu sugiro que vá na descrição desse vídeo e dê uma olhadinha no link com a playlist de todos os outros vídeos que já saíram sobre o projeto. Os primeiros vídeos, inclusive, são explicando como tudo tem funcionado por aqui. E além disso, tem também o link para download do nosso cronograma. Nesse cronograma tem todos os capítulos e todas as datas que nós leremos até o final do projeto, que acontecerá em maio de 2021. E além disso tudo, tem também o link para o nosso grupo no Telegram, onde algumas discussões estão acontecendo por lá e tem sido bastante interessante acompanhar tudo. Então, se você é novo por aqui, sugiro que vá nesses 3 links que estão aqui na descrição do vídeo e sinta-se convidado a participar desse projeto também. Quanto mais pessoas participarem, mais engrandecedora fica a nossa leitura de Os Miseráveis. Lembrando que esse projeto não trata-se de um estudo aprofundado da obra de Victor Hugo e nem tampouco de aulas sobre o livro. É mais uma troca de percepções de leitura que nós estamos fazendo diariamente e é justamente isso que eu também tenho feito aqui com esses diários de leitura, tá bom? Sinta-se convidado. O vídeo de hoje é sobre os seguintes capítulos. Capítulo 8, A Onda e a Sombra. Capítulo 9, Novos Agravos. Capítulo 10, O Hóspede Desperto. Capítulo 11, O que Aconteceu. E capítulo 12, O Bispo Trabalha. Então, se você ainda não leu esses capítulos que eu citei aqui, do livro 2, da parte 1, então sugiro que pause esse vídeo, leia esses capítulos e depois volte, porque esse vídeo contém spoilers. Aqui no capítulo 8, que se chama A Onda e a Sombra, o narrador vai começar contando a história de um homem que se encontra ali no meio do oceano. Ele está muito distante do navio e ele fica chamando a atenção do navio, pedindo socorro, dizendo que ele está ali e rezando para que aquele navio volte. Só que o navio já está muito distante e o navio ele tem uma rota obrigatória a seguir. E quanto mais o tempo vai passando, mais esse navio vai ficando afastado e ele fica ali sem saber o que fazer, desesperado, pedindo socorro, gritando, usando de todas as suas forças até se desgastar para tentar se salvar. Ele olha para o céu, vê pássaros, mas a pergunta que fica, o que é que esses pássaros podem fazer por ele? E aí ele vai se afundando cada vez mais. E tem umas frases interessantes sobre esse momento de luta que esse homem está tentando combater ali para sair vivo daquela situação. Ele diz o seguinte: o covarde oceano se empenha em afogá-lo. A imensidão se diverte com a sua agonia. Parece-lhe que toda a água se transformou em ódio. Mais para frente ele vai continuar dizendo assim: agonizante, assiste à imensa loucura do mar que o tortura, porque ele está ali tentando sobreviver, está escuro, o navio já não é mais visto, chega um momento que só fica aquele horizonte vazio, o céu tem as estrelas, tem os pássaros, mas o que é que esses pássaros podem fazer, né? E sobre essa situação vai dizer o seguinte: ele sente-se sepultado ao mesmo tempo por esses dois infinitos, o céu e o oceano. Um é a tumba, o outro é a mortalha. E aí a gente vai ficar conhecendo mais de perto toda a agonia desse homem que um dia ele estava ali no navio, como todos os outros estavam também. Bastou ele escorregar, cair, que aí ele foi abandonado ao léu, à própria sorte. Foi completamente esquecido, né? E aí a gente vai acompanhando essa agonia e chega um momento ali que ele não tem mais forças, afinal de contas ele já usou tudo que ele podia ali para chamar atenção, para sobreviver, mas não conseguiu e aí ele acaba se deixando cair e afundar também, né? E aí a gente vai ver que Victor Hugo, nesse capítulo aqui, ele fez uma grande metáfora sobre a sociedade e sobre as leis. E quando acontece de um homem ser fisgado por essa lei e ele simplesmente é jogado ali no oceano e esquecido pela sociedade. Tem uma frase interessante que eu marquei aqui que fecha esse capítulo, na verdade são 2 parágrafos. Ele diz o seguinte: ó marcha implacável das sociedades humanas, perda de homens e almas ao meio do caminho, oceano onde some
tudo o que a lei deixa cair. Sinistra inexistência de auxílios, ó morte moral. O mar é a inexorável noite social onde as sentenças lançam seus condenados. O mar é a miséria incomensurável. A alma, à mercê da voragem, pode transformar-se em cadáver. Quem a ressuscitará, né? Quem ressuscitará essa alma que caiu ali naquele oceano que a lei jogou, né? Naquela sociedade que a lei jogou no oceano. Aí eu até anotei aqui, é uma metáfora para explicar sobre a sociedade e sobre as leis que os homens fazem, né? E aí a gente vai ter, foi só uma pincelada assim para fechar aqueles capítulos que nós ficamos sabendo como Jean Valjean sobreviveu ali nas prisões, nos trabalhos forçados ao longo dos 19 anos em que ele esteve preso. E aqui, após terminar esse capítulo, a onda e a sombra, acho que a gente pode dar uma pausa e escutar uma música do musical dos Miseráveis de 1985 que se chama Work Song. Essa música ela vai explicar ali aqueles momentos finais de Jean Valjean na prisão, né? Vai mostrar os trabalhos forçados dele, como era dura aquela vida, vai meio que ser um resumo de tudo que a gente leu nesses últimos capítulos sobre o tempo em que Jean Valjean ficou preso. Acho muito interessante, então deem uma pausa nesse capítulo, vão lá, escutem essa música. Eu adoro essa música, ela é uma daquelas que a gente fica com vontade de ficar cantando e de ficar repetindo diversas vezes. Vou deixar o link da música na descrição do vídeo, tá bom? Vão lá escutar essa música, chama Work Song. É a primeira do musical, de 1985. Aqui no capítulo 9, que se chama Novos Agravos, a gente vai ter acesso ao primeiro contato em que Jean Valjean recebeu a notícia de que ele estaria livre das galés, que ele estava liberto. Naquele momento que ele escuta aquelas palavras, ele chega até a não acreditar, afinal de contas, isso era como se fosse uma esperança já perdida no coração dele. Ele já tinha fugido tantas vezes e já tinha sido capturado tantas vezes também, que ele nem mais acreditava que seria possível, mas aí acontece, e aí ele percebe que ele estava realmente livre, ele fica feliz, porque a partir dali ele teria uma nova vida e ele teria liberdade. Só que aí a gente logo descobre que ele começa a entender muito rapidamente como seria essa nova liberdade dele, né? Que é a liberdade de um ex-forçado que carrega consigo um documento amarelo dizendo que ele passou ali 19 anos preso nas galés. Aí a gente também vai ficar sabendo que ali no primeiro momento, antes dele sair da prisão, ele vai receber o salário do trabalho forçado que ele fez ao longo desses 19 anos. Ele tinha feito ali uns cálculos de quanto receberia e quando ele vai de fato receber esse dinheiro é umas 10 vezes menor do que o que ele imaginava. E ele fica meio chateado, revoltado com aquilo e fica se achando roubado pelo Estado. Ele sai já com essa raiva e esse sentimento de ter sido roubado, né? Ele sai com 100 e poucos soldos ali por trabalhos que ele fez ao longo de 19 anos. E aí ele sai da prisão, vai caminhando e chega numa primeira cidadezinha. E como ele estava passando ali por perto e ele viu que tinha uns trabalhadores, uns carregadores tirando umas caixas das carroças, assim, fazendo esse trabalho de descarregar numa destilaria. Ele se oferece para o trabalho, o dono da destilaria, ele aceita Jean Valjean e ele fica até feliz quando ele começa a ver o trabalho hábil de Jean Valjean, a força que ele tinha e a velocidade que ele fazia esse trabalho. O patrão ficou muito satisfeito com isso. Nesse meio tempo aparece ali um gendarme, né, um soldado, olha Jean Valjean e pede os documentos dele. E aí Jean Valjean não tem o que fazer, ele pega o documento amarelo dele, entrega para o policial, para o soldado ali e continua o seu trabalho. O patrão não fala nada em relação a isso. Jean Valjean, quando já está chegando ali no final do dia, ele pergunta para os colegas de trabalho quanto é que eles recebiam por aquele trabalho, né, pela diária do trabalho. Os camaradas disseram que era 30 soldos por dia de trabalho, e aí Jean Valjean, como tinha que seguir viagem, ele vai lá no final do dia, chama o patrão e diz que vai embora e quer receber o dinheiro dele. Só que aí o patrão, ele dá apenas 15 soldos, ou seja, ele recebeu metade do que todos os outros recebiam numa diária. E aí ele fica revoltado de novo,
E o patrão ainda diz assim, em outras palavras, manda ele calar a boca, senão ele chama a polícia, e aquilo era muito mais do que ele merecia. E aí Jean Valjean sai revoltadíssimo, com aquele ódio aflorado, e eu marquei uma frase que eu gostei muito sobre isso, que diz o seguinte, sobre essa situação inteira, né? A sociedade e o Estado, diminuindo-lhe o salário, roubaram-no em grande escala, né? Isso quando ele saiu ali da prisão. A sociedade e o Estado, diminuindo-lhe o salário, roubaram-no em grande escala. Agora era a vez de um indivíduo roubá-lo em menor quantia. Liberdade não é estar solto. Sai-se das galés, mas a condenação continua. Aqui no capítulo 10, que se chama O Hóspede Desperto, a gente vai voltar para a casa do bispo, ali no momento em que Jean Valjean estava dormindo, e aí a gente vai chegar exatamente no momento em que ele desperta. E ele desperta simplesmente porque ele não estava mais acostumado com tanto conforto. Há 20 anos ele não dormia numa cama, e por conta disso, e por conta de todos os pensamentos e todos os acontecimentos durante esse dia ali, desde que ele chegou na cidade de Digne até a noite que ele foi recebido pelo bispo, deixaram ele muito eufórico, então ele não consegue dormir a noite inteira, ele acorda ali de madrugada, e aí ele começa a ter muitos pensamentos, ele fica meio que com a cabeça agoniada, pensando sobre tudo o que aconteceu. E aí tem uma frase sobre esse despertar de Jean Valjean que eu achei muito interessante, e às vezes isso até acontece comigo. Eu vou ler aqui para vocês, é o seguinte: quando, durante o dia, fomos emocionados por muitas sensações, quando muitos problemas se agitam no espírito, dorme-se, mas, uma vez acordados, não se torna a adormecer. O sono vem facilmente, mas não volta com a mesma facilidade. E aí ele fica ali sentado na cama, pensando, e ele lembra-se dos talheres de prata e o quanto aqueles talheres valeria, né, em dinheiro. E aí ele fica meio que obcecado por esse pensamento, ele levanta, aí ele começa a analisar o quarto, depois ele abre a janela, começa a analisar também o jardim, passa a analisar as árvores que tem ali naquelas ruas, analisa inclusive as ruas, ele olha para o céu, vê que está uma noite de lua cheia ali, uma noite iluminada, mas percebe também que tem muitas nuvens que estão passando ali, como tem muita ventania, de vez em quando uma nuvem passa, cobre a lua e aí fica tudo muito escuro, e depois de muito pensar e depois de tudo analisar, ele resolve que quer realmente pegar aqueles talheres do bispo e sair dali. Ele vai arrumar a sua bolsa, ele pega o seu boné, ele tira os sapatos e guarda na bolsa, e ele pega até uma arminha que ele tinha ali, não era bem uma arma, era uma espécie de candeeiro, alguma coisa assim, e aí ele se prepara para ir muito, e ele vai com muito cuidado assim, e quando ele chega na porta, ele percebe que o bispo havia deixado a porta aberta. E aí a gente termina esse capítulo, e eu confesso, esse capítulo eu terminei ele e já fui avançando para o próximo, porque eu queria muito saber como é que iam se desenrolar as coisas por ali. Aqui no capítulo 11, que se chama O que Aconteceu, a gente vai ficar sabendo o que se desenrolou ali daquele último capítulo que a gente leu. Então, Jean Valjean, ele vai abrindo a porta, ele dá um empurrãozinho assim, com muito cuidado, a porta abre, e não faz nenhum barulho, ele dá um segundo empurrãozinho e aí a porta abre mais um pouco também, no maior silêncio do mundo, e já estava num ângulo em que ele conseguiria passar, se não fosse um móvelzinho que fica ali perto, que ele teria que, para não esbarrar nesse móvel, abrir um pouco mais a porta. E aí no terceiro empurrão que Jean Valjean dá na porta, a porta faz um barulho de dobradiça enferrujada e ele fica paralisado nesse momento, porque ele achou que todas as pessoas da casa iriam acordar com esse barulho, ele já estava vendo o bairro todo, sabendo do que estava acontecendo ali, a polícia chegando, ele já estava até se vendo preso. Só que aí passa um minuto desse susto que ele toma e que paralisa mesmo ele, e ele percebe que nada tinha acontecido, ninguém tinha acordado, nem as mulheres na casa e nem o próprio bispo que estava ali tão perto.
e aí ele vai andando muito rápido e se depara, ele nem percebe o quão rápido ele andou, quando ele percebe ele já está ali de frente para o bispo. Nesse momento aconteceu uma coisa muito engraçada assim, engraçada não, mas muito teatral, eu diria, que é quando o Jean Valjean ele chega, ele se depara, ali tá tudo escuro, as nuvens estão cobrindo a lua, mas no momento que ele fica de frente para o bispo, que tá ali dormindo, parece que as nuvens, de maneira muito divina, elas se abrem rapidamente naquele momento e o raio da lua, ele entra e ilumina o rosto do bispo e ele está ali dormindo de maneira muito tranquila, muito esperançosa, com muita confiança, enfim. Foi como se realmente o divino estivesse agindo ali. E antes de explicar essa situação, tem uma frase que é muito interessante sobre isso, que é o seguinte: a natureza, às vezes, mistura seus efeitos e espetáculos às nossas ações, com uma espécie de intenção sombria e inteligente, como se nos quisesse fazer refletir. E aí ele vai explicar que assim que Jean Valjean chegou ali, as nuvens se afastaram, a luz iluminou o rosto do bispo, e a gente vai ver aqui Jean Valjean diante dessa cena, ele fica muito impressionado porque o bispo está ali dormindo na frente dele, com toda a calmaria, e diz assim, com todo o seu rosto estava iluminado de uma expressão de completa esperança, satisfação e beatitude. Jean Valjean, em algum momento, ele chega a tirar o boné que ele tá, e ele traz o boné pro peito, e isso é como se fosse em respeito ao bispo, né? E aí vai dizer o seguinte aqui mais pra frente: a alma dos justos, durante o sono, contempla um céu misterioso. Um reflexo desse céu se projetava sobre o bispo. Era, ao mesmo tempo, transparência luminosa, porque o céu estava no seu íntimo. Seu céu era sua consciência. O bispo tinha a consciência tranquila, e aí, mesmo sem saber, ele tinha aquela áurea divina até. E aí, Jean Valjean, diante daquela situação, ele fica muito assustado, porque ele nunca tinha visto algo como aquilo. E mais pra frente tem uma frase sobre essa situação de Jean Valjean estar tão impressionado com o que ele estava vendo ali com o bispo dormindo. O mundo moral não tem um espetáculo mais majestoso que este. Uma consciência perturbada e inquieta, a ponto de praticar uma ação má, contemplando o sono de um justo, né? E vai até dizer em algum momento que o bispo estava lá deitado muito tranquilamente, o braço dele estava até estendido assim para fora da cama, e tem a finalização, assim, mais ou menos desse capítulo que eu achei interessante sobre essa situação inteira, que é o seguinte: dir-se-ia que hesitava entre os dois abismos, um que salva e o outro que condena. Parecia prestes a esfacelar aquela cabeça ou a beijar aquelas mãos. Isso é muito interessante porque vai mostrar justamente essa batalha interna que Jean Valjean estava tratando, né? Será que ele continuaria com o ato perverso dele de roubar o bispo que lhe acolheu tão bem, ou ele ia se render àquele ser maravilhoso, aquele ser divino que estava diante dele, ele ia se render, se ajoelhar e beijar as mãos dele, né? Só que aí Jean Valjean fica pensando um pouco mais e aí ele resolve realmente continuar o que ele estava prestes a fazer. Ele vai agora sem nenhum cuidado, pisando forte até, ele rouba os talheres e ele foge pela janela. E aqui no capítulo 12, que se chama O Bispo Trabalha, o último capítulo da meta de hoje, a gente já vai ser apresentado ao que estava acontecendo no dia seguinte, né? Quando já era de manhã, o bispo estava ali no seu jardim, cuidando das suas plantinhas, quando Madame Magloire chega gritando, perguntando: Excelência, Excelência, por acaso você viu o cesto dos talheres? E aí o bispo vai olhar muito calmamente, muito tranquilamente, e vai dizer: o cesto está ali naquele cantinho. Aí a Madame Magloire sai correndo, vai lá e pega o cesto, só que ela já volta com o cesto gritando: mas cadê os talheres? Cadê os talheres? Eles não estão aqui. Aí o bispo ainda faz: você estava querendo saber dos talheres? Porque, como se dissesse assim, porque não perguntou logo, né? Você estava perguntando pelo cesto, o cesto está aí.
E aí, Madame Magloire vai dizer, ela sai do jardim, entra na casa e logo volta correndo também e vai já acusar Jean Valjean. Foi aquele homem, ele não tá mais lá, ele fugiu, roubou. Aí ela vai fazer uma averiguação ali pelo jardim e vai perceber que tinha uma trilha ali por onde ele havia fugido, vai ficar resmungando pro bispo e vai chegar um momento ali que o bispo vai dizer assim, eu já estive pensando sobre esses talheres há muito tempo, esses talheres não nos pertencem, eles pertencem aos pobres. E o que era aquele homem que estava aqui? Ele era pobre, então aqueles talheres são mais que dele mesmo. E aí ele passa essa situação, eles entram para comer ali alguma coisa e aí o bispo faz questão de mostrar que ele não precisava de talheres para pegar um pão e molhar no café. É até engraçado essa situação porque ele tá mostrando isso e a Madame Magloire tá ali resmungando, reclamando baixinho o tempo todo. Até que batem na porta e aí entram 3 soldados, né, 3 policiais ali com um quarto homem preso pelo pescoço assim, e era Jean Valjean. E aí os policiais falam, Excelência, aí Jean Valjean logo faz, Excelência, mas ele não é um simples vigário? E aí o policial diz que aquele era o bispo da cidade. E aí Jean Valjean fica impressionado porque até então ele não sabia que era bispo e ele tinha uma outra visão do que eram os bispos, né? Quando ele estava lá na prisão, ele havia visto bispos vestidos todo de ouro e naquela distância que nem escutar o que eles falavam, Jean Valjean conseguia, era algo muito distante dele e ele fica muito impressionado quando descobre realmente que aquele padre pobre que o recebera era então um bispo, né, que é um cargo muito alto assim, e aí ele fica estupefado, sem acreditar, e aí quando o bispo vê Jean Valjean ali naquela situação, ele fala, ainda bem que você voltou, por acaso você esqueceu que eu lhe dei também os 2 castiçais de prata, além dos talheres que eu já havia lhe dado, por que você não levou? E aí Jean Valjean, diante daquela situação, ele não acredita naquilo que estava acontecendo, ele meio que fica tremendo, aí os policiais falam, então é verdade o que ele lhe disse? Aí o bispo vai confirmar que isso era verdade e diz para os policiais que eles podiam sair dali tranquilamente porque os talheres de prata haviam sido presentes do bispo para Jean Valjean e não só os talheres de prata, também os castiçais de prata. E aí o bispo vai lá perto da lareira, pega os 2 castiçais e entrega a Jean Valjean. Aí os soldados saem e o bispo fala para Jean Valjean, agora você vai cumprir o que você me prometeu. Você me prometeu que com esse dinheiro que você vai ganhar ao vender esses talheres de prata e esses castiçais de prata, você vai se tornar um homem de bem. Aí Jean Valjean meio que não lembra de ter prometido isso e o bispo vai terminar esse capítulo dizendo o seguinte, Jean Valjean, meu irmão, o Senhor não pertence mais ao mal, mas ao bem. Resgatei a sua alma, liberto-a dos pensamentos sinistros e do espírito de perdição e entrego-a a Deus. E aí a gente termina esse capítulo maravilhoso que Jean Valjean vai ficar ali sem saber o que aconteceu, sem entender com tamanha bondade, sem entender por que o bispo estava fazendo aquilo. Jean Valjean pega os castiçais meio que automaticamente, mesmo porque ele está tremendo, ele está muito surpreso com toda aquela situação. E agora eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer com Jean Valjean assim que ele sair da casa do bispo. E aí, vocês ficaram curiosos também? Deu para parar na meta ou vocês seguiram adiante para fechar esse episódio de Jean Valjean? Conta aqui nos comentários, eu quero saber de vocês, porque, para mim, tá difícil de não continuar, viu? Eu quero saber o que é que Jean Valjean, nesse momento ele tá meio que anestesiado, meio sem entender o que tá acontecendo, meio febril até, tremendo, né? O que será que ele vai fazer quando sair ali da casa do bispo? Vocês ficaram curiosos? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder todo mundo. E aqui a gente também já pode escutar uma outra música do musical de 1985 dos Miseráveis, que se chama Valjean Arrested, Valjean Forgiven, que é justamente nessa situação em que o bispo, ele
perdoa Jean Valjean e ele meio que compra sua alma, né, para o bem com aqueles castiçais e com aquela prataria inteira. Então eu também vou deixar o link aqui dessa música para vocês escutarem, porque é um resuminho do que aconteceu aqui nesse capítulo, nesse último capítulo da meta de hoje. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para serem notificados sempre que eu enviar vídeos novos. Os vídeos estão saindo aqui no canal de terças a sábados, todos os dias com diários de leitura. E tudo isso vai me ajudar muito, vai ajudar a espalhar o projeto também. Por favor, compartilhem ele com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais, para que mais pessoas fiquem conhecendo desse projeto. Ainda dá tempo de entrar, as metas diárias estão bem tranquilas e quanto mais pessoas conhecerem, quanto mais pessoas lerem com a gente, mais engrandecedora será a nossa leitura coletiva, certo? Gostaria de lembrar a vocês que os marcadores de páginas com ilustrações que eu fiz dos personagens dos Miseráveis já estão à venda na minha loja online, eu deixei o link aqui. Como eu já mostrei aqui em outros vídeos, são diversas ilustrações, tem Cosette, Fantine, Gavroche, Eponine, Jean Valjean, então são 8 opções de marcadores de páginas, todos eles com tassel, mas também temos a opção sem tassel. O que eu estou usando agora é o de Jean Valjean, afinal de contas ele apareceu recentemente, então eu tenho usado ele. Conforme os outros personagens forem aparecendo, eu vou trocando de marcador de páginas, porque eu sou dessas. Então quem tiver interesse, o link da minha loja online está aqui na descrição desse vídeo. E de quebra, além de vocês terem uma leitura acompanhada de um belíssimo marcador de páginas, vocês também vão estar apoiando o meu trabalho, tá bom? Outra maneira de apoiar o meu trabalho, do clubinho de papelaria e organização que eu tenho no Apoia-se. Aqui na descrição desse vídeo tem também um link e lá tem todas as informações. Convido vocês a entrarem lá para saber do que se trata. E além disso tem também os links da Amazon que eu coloquei aqui de livros dos Miseráveis. Caso vocês ainda não tenham ou queiram adquirir alguma das edições que estão disponíveis no mercado, por favor, façam através desse link, porque comprando através desse link, a Amazon ela me transfere uma pequena porcentagem e isso não tem custo adicional nenhum para vocês e vocês ainda acabam ajudando o canal a crescer, tá certo, gente? Por favor, só para lembrar, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e vamos que vamos nessa leitura que está sendo tão incrível. Um beijo e até o próximo.